Olá pessoal, a Educação em Rede desta semana vai abordar um assunto super importante e que faz parte do nosso cotidiano, a relação da comunicação e da tecnologia. Além disso, vamos falar sobre uma pesquisa que aborda como as mães conseguem conciliar a vida acadêmica com a maternidade. A gente também tem a nossa agenda cultural e uma dica de livro bem bacana para você. Então fique ligado na Educação em Rede desta semana. Assista agora a programação de uma parceira da TV Educação, Caminho para o Saber. Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do Educação em Rede, um programa desenvolvido pela Universidade Estadual do Maranhão em parceria com o Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado da Educação. No programa de hoje a gente vai abordar um assunto super importante que faz parte do nosso cotidiano, a relação da comunicação e da tecnologia. Além disso, vamos falar sobre uma pesquisa que aborda como as mães conseguem conciliar a vida acadêmica com a maternidade. Temos também a agenda cultural, então não sai daí que o programa está só começando. É isso aí, um dos temas do programa de hoje é sobre como a tecnologia tem mudado as formas de comunicação. Pelo celular, a gente consegue se conectar com pessoas de vários lugares do mundo e também temos acesso a um universo imenso de informações. Mas como perceber a credibilidade dessas informações? Será que a gente está realmente numa nova fase da informação? É sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com a pesquisadora maranhense Ingrid Assis. Ela que é doutora em jornalismo e lançou recentemente um livro que se chama Notícias Autodestrutivas, Jornalismo no Snapchat e Stories no Instagram, fruto de sua pesquisa de doutorado. É isso, então a gente vai conversar agora com a Ingrid Assis sobre esse tema que está tão presente na vida de todos nós, né, que de alguma forma estamos conectados, né, até de quem não está também acaba sendo impactado por essa coisa da comunicação autodestrutiva, das fake news, é algo que está realmente super presente, infelizmente, na nossa vida, né? Ingrid, seja muito bem-vinda ao Educação em Rede. Eu queria muito que você compartilhasse com a gente, com o público que está assistindo a gente agora, do que se tratam as notícias autodestrutivas. O conceito de notícia autodestrutiva ele é resultado da minha pesquisa de doutorado e gerou um livro, certo? A ideia era justamente estudar, avaliar, analisar o conteúdo jornalístico produzido para as plataformas de redes sociais, Snapchat e as stories do Instagram. Como esses conteúdos eles se autodestroem, então a minha percepção é que eles permitem o surgimento de um novo formato jornalístico que deriva do formato notícia, mas tem características particularidades. Então, essa notícia autodestrutiva, ela vai afetar uma coisa que é muito cara para as notícias tradicionais, que é a memória, tanto no sentido de retenção mnemônica individual, quanto no sentido de documentação histórica, certo? Então, a partir dessa mudança, a pesquisa ela vai aferir, né, que existe um subformato do formato notícia, que é o subformato notícia autodestrutiva, que vai modificar alguns aspectos que são caros para o jornalismo. Basicamente, a pesquisa é sobre isso. As plataformas que eu foquei a análise são, como eu falei, o Snapchat e as stories do Instagram, porque são ambientes dentro dessas plataformas que possibilitam a autodestruição de conteúdo. Perfeito. Agora, quando a gente fala de tecnologia e comunicação, a gente está falando de uma era, de uma geração hiperconectada. A gente tem acesso até a mais informação do que a gente precisa, né? E apesar, né, do benefício da gente poder se comunicar com mais facilidade, há um efeito colateral, que são as fake news. Infelizmente, elas acabam surgindo e impactando negativamente a vida de toda uma sociedade. Como é que a população em geral pode se proteger das fake news? As plataformas de redes sociais elas vão possibilitar um aumento na velocidade,
com que as pessoas se conectam. Então, a gente já vive uma realidade digital, né, uma realidade convergente e de conexão, em que todas as pessoas elas podem produzir conteúdo e distribuir o seu conteúdo por meio dessas plataformas. E a velocidade disso é muito maior do que a que era alcançada pelos veículos tradicionais. Então, hoje, pessoas comuns conseguem produzir conteúdo e distribuí-los numa velocidade nunca antes vista. Isso vai possibilitar, ao mesmo tempo que, pelo lado positivo, né, muitas pessoas conseguem produzir conteúdos de qualidade, conteúdos que não teriam espaço, inclusive, nas mídias tradicionais, no jornalismo tradicional, muitas vezes. Por outro lado, você vai ter também pessoas que produzem conteúdos errôneos, conteúdos que não são informativos, que a gente comumente chama de fake news, mas na academia a gente já tem questionado essa nomenclatura, porque se é falsa, não é notícia. Então a gente tem chamado esse fenômeno de desinformação. Então, ao mesmo tempo que as plataformas de redes sociais, elas possibilitam um espaço de propagação de muito conteúdo interessante, um espaço de debate interessante, por exemplo, para minorias que não estariam na mídia mainstream, por outro lado, ela também abre espaço para a propagação de desinformação. E com relação a isso, a gente tem que ter muito cuidado e verificar sempre de forma crítica o conteúdo que chega até nós por meio dessas redes. Então, essas fake news, essa desinformação, eu vou chamar de fake news porque é o que as pessoas mais conhecem, como as pessoas mais conhecem. Ela pode ser identificada de diferentes formas. A primeira coisa, como eu falei anteriormente, desconfie de todo o conteúdo que chega até você. Tanto as plataformas lucram com a distribuição de conteúdo, quanto as pessoas, quando produzem algum tipo de conteúdo para essas plataformas ou para distribuir por meio dessas plataformas, elas têm um interesse específico. Então, sempre desconfie do conteúdo que é produzido e distribuído por meio dessas plataformas. A outra dica nada é de graça. Então, assim, se aquela informação está chegando para você e parece ser uma solução muito fácil para um problema, eu vou pegar como exemplo o caso justamente da pandemia. Nós vivemos uma pandemia, ainda não saímos dela completamente, e não faltaram correntes e propagação de desinformação ou de fake news propondo soluções fáceis para curar a Covid, por exemplo. Então, se fosse tão fácil curar a Covid com um simples chá, com um simples alimento, vocês acham que pessoas teriam morrido, a quantidade de pessoas que morreu teria morrido no mundo inteiro se fosse tão fácil solucionar esse problema? Então, sempre desconfiem de soluções muito fáceis. E a outra dica principalmente textos alarmistas. Então, desconfiem de textos alarmistas. O jornalismo sério, ele dificilmente usa expressões alarmistas, urgente, imperativo, você tem que ir, espalhe para o máximo de pessoas, essa ordem que essas frases trazem para as pessoas propagarem aquele conteúdo, acreditarem naquele conteúdo, ficarem alarmadas com aquele conteúdo. Então, isso normalmente não vem de um jornalismo sério. E a outra questão que é um pouquinho mais difícil, porque infelizmente nós temos uma sociedade que tem um nível educacional um pouco baixo, mas esses textos normalmente eles vêm recheados de problemas textuais, problemas de coesão, problemas de coerência. Então é óbvio que para uma pessoa que tem baixa escolaridade é muito mais difícil identificar esse tipo de problema. Então eu costumo até nem orientar por esse lado. Eu acho que a melhor forma de você desconfiar, de você não ser levado por uma fake news ou uma desinformação, é você ligar o seu alertômetro, né? Fique com ele ligado, não a confie em tudo que chega de graça para você em termos de informação, e desconfie de tudo que é muito alarmista, de tudo que é muito urgente, de tudo que é imposto para vocês com um imperativo. Faça, espalhe, compartilhe. O jornalismo sério, ele dificilmente usa essas expressões, ele dificilmente usa o verbo no imperativo, certo? Eu acho que é muito mais fácil você desconfiar por esses aspectos do que necessariamente pelos erros de português e pelos erros, enfim, de coesão e de coerência. Ingrid, você falou sobre essa nova forma de informação, né? Essa nova forma da gente se informar, mas só que até que ponto, né, essa divulgação das informações, das notícias nas redes sociais, elas são positivas, né, para as pessoas terem acesso, terem conhecimento sobre determinado assunto? Essas plataformas de redes sociais, elas têm, como eu falei anteriormente, um lado muito positivo. Um deles é abrir um espaço para
conteúdos que não receberiam a mesma atenção da mídia mainstream. Então você tem ali um espaço em que todo mundo, todo movimento social, por exemplo, pode propagar o seu conteúdo, distribuir o seu conteúdo e alcançar um número grande de pessoas, fazer com que as pessoas tenham acesso a uma informação que a mídia tradicional não levaria até elas. Então esse é um aspecto positivo. Outro aspecto positivo é justamente o espaço que essas plataformas elas abrem para pequenos empresários, por exemplo, que não conseguiriam investir em divulgação em uma grande mídia, mas eles conseguem dentro daquela plataforma, dentro daquele ambiente virtual, produzir o seu conteúdo, achar o seu nicho de mercado, expor o seu produto e conseguir captar assim mais clientes, enfim, pessoas interessadas no seu trabalho. Então, é como eu falei anteriormente, você tem o lado ruim, que é o da desinformação, mas você tem o lado bom, que é o de abrir espaços de comércio, espaços de propagação de conteúdos relevantes. As pessoas têm que saber apenas como usar essas plataformas adequadamente e como desconfiar de conteúdos que não sejam verdadeiros ou que não sejam de qualidade ou de produtos que estejam sendo vendidos e que não sejam confiáveis, inclusive, né? Então eu acho que é isso. Essas plataformas elas têm um lado, como tudo na vida, elas têm um lado negativo e elas têm um lado positivo. E você só tem que saber como fazer o uso adequado delas. Agora, professora, só para a gente encerrar aqui o nosso papo, como é que a senhora vê, com base nas suas pesquisas, né, sobre esse assunto, o futuro da comunicação? Antigamente a gente falava muito, né, debatia muito sobre essa coisa da comunicação e da tecnologia. A tecnologia chegou e o que dá para vislumbrar do futuro? Então, eu não vejo como se a tecnologia tivesse chegado. Na verdade, é um processo histórico. Cada período histórico teve sua técnica e sua tecnologia própria daquele período e que nos permitiu chegar ao que a gente tem hoje. Então, isso não é um ponto de chegada. Na verdade, é um ponto eterno de transição, porque essas tecnologias que nós fazemos uso hoje em dia, elas vão ser modificadas para novas tecnologias. Então, se a gente parar para pensar, por exemplo, hoje nós temos uma televisão, né, para produção de audiovisual em 4K, em 8K, então em uma qualidade absurdamente maior do que a que tínhamos há uns anos atrás. Mas hoje a gente ainda não tem acesso, né, a população comum ainda não tem acesso, por exemplo, ao audiovisual que permita mexer com outros aspectos sensoriais, como o olfato, né? Mas se você já tem pesquisas científicas que se voltam a desenvolver algo que no futuro venha permitir que as pessoas assistam e experimentem sensorialmente o cheiro das coisas que estão sendo transmitidas. Então, quer dizer, isso que parece tão surreal pra gente hoje, provavelmente vai ser a realidade daqui a alguns anos. Então, eu acho que a gente não chegou num ponto em que, finalmente temos a tecnologia. A tecnologia, em diferentes momentos históricos, ela teve suas características e a tecnologia que a gente tem hoje vai permitir que na frente, mais daqui a alguns anos, a gente tenha outros avanços, outras possibilidades. Então é um processo histórico. Ele não acaba, ele não finda num ponto específico que é o hoje. Tá certo, a gente conversou agora com a professora Ingrid de Assis. Ela falou um pouquinho aqui sobre notícias autodestrutivas, fake news, um assunto que a gente precisa estar ligado, atento, sempre. A gente vai fazer um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com mais Educação em Rede. Um lugar de ritmos únicos, tradições históricas e sabores inesquecíveis. Um lugar onde existe um paraíso em que o vento redesenha a paisagem a cada dia. Esse é o Maranhão. E é nesse estado de belezas paradisíacas que fica a Universidade Estadual do Maranhão. E é nela que vamos nos encontrar em 2022, seja de forma virtual, presencial ou híbrida. A UEMA e o Grupo Internacional de Pesquisa e Educação Digital GPEDU Unicino CNPq da Universidade do Vale do Rio dos Sinos vão realizar o terceiro Real Life para pensar e discutir os desafios para a educação online. Estamos muito felizes em receber vocês nesse evento, que já é um sucesso a cada ano. O mundo, mais uma vez, entrou em alerta. A chegada de novas variantes está aumentando os casos de Covid. O governo do estado está abrindo leitos e ambulatórios para atender a população. Evite aglomerações, use máscara, lave as mãos com frequência ou use álcool em gel e tome a vacina.
A vacina evita que a pessoa adoeça ou tenha formas graves da doença. Governo com o povo. O Maranhão num caminho novo. Olá pessoal, vocês estão gostando do Educação em Rede dessa semana? Você quer rever outros programas que já foram exibidos? Eles estão todos disponíveis na plataforma Gonçalves Dias ou no canal da UEMA no YouTube. E o conteúdo tem vários temas interessantes que ajudam você a refletir sobre diversos contextos da sociedade. Cidadania, uso excessivo da internet, bullying, racismo estrutural, educação à distância já foram alguns dos assuntos abordados aqui no Educação em Rede. E aí, que tal revisar esse conteúdo? Então fique ligado e acesse também as nossas redes sociais. Tudo começa pelo primeiro degrau. Os ambientes estão em constante transformação e poder acompanhar as mudanças faz parte do processo de evolução. Hoje, a sala de aula mudou e virou a nossa casa. Professores precisam se adaptar à nova realidade, mas não precisam passar por isso sozinhos. Quem quer chegar ao topo não pode apenas ficar esperando. É preciso subir degrau por degrau. Escada. A plataforma de cursos abertos da UEMA é um caminho rumo ao topo, mas principalmente rumo à transformação, aprimoramento profissional, crescimento pessoal. A plataforma aproxima as pessoas dos seus objetivos. Cursos livres online que desenvolvem a competência em diferentes áreas. Mais de 400 mil usuários em todo o território nacional e em outros 59 países. Escada. Experiência e eficiência compartilhando conhecimento e qualificação. Uma plataforma interativa e de fácil acesso, inovadora no uso das tecnologias e atualizada constantemente. A pandemia alterou a vida de milhões de pessoas. Professores e alunos dormiram em um mundo e acordaram em outro completamente diferente, com novas demandas e exigindo novas habilidades. Ficar parado no meio da escada não é uma opção. Buscar o aperfeiçoamento profissional é o caminho. Um caminho que não precisa ser trabalhado sozinho. CAPES e UEMA unidas em prol da educação. Uma parceria que vai ampliar as oportunidades de formação docente. É a expertise da UEMA em desenvolver alternativas inovadoras por meio da plataforma Escada, aliada ao compromisso da CAPES com a formação continuada de professores. Duas instituições por uma educação melhor e mais qualificada no Brasil. 300 mil vagas. 5 cursos especialmente idealizados para os professores, gratuitos e com certificação, com foco na nova realidade que é aprender, trabalhar e evoluir. Mesmo que não saibamos quando tudo isso vai passar, podemos pelo menos ter uma certeza, a de que um dia tudo isso vai passar. E até lá, a CAPES e a UEMA serão promotoras do conhecimento, do aprimoramento, do aperfeiçoamento profissional e, é claro, da formação de professores. Enquanto houver esperança, sempre haverá um caminho, degrau por degrau, até o topo da escada. Apesar de todas as dificuldades e limitações, o sonho persiste. E a vitória está sempre no final do caminho. O melhor de uma educação inovadora é o que ela consegue fazer com a vida das pessoas. Dando mais esperança e motivos para continuar. Levando o conhecimento aos lugares mais distantes. E formando cidadãos capazes de construir uma história de vitórias com muita coragem e dedicação. O EMANET. Diminuindo distâncias e construindo história.
Agora a gente vai falar sobre um outro assunto super importante, agora no mundo acadêmico, para as mulheres. Como conciliar os desafios da maternidade com as obrigações da vida acadêmica. Um assunto que muitas alunas convivem e esse é um tema de uma pesquisa realizada aqui na UEM. Ser mãe e ser universitária são dois trabalhos que requerem tempo e dedicação. Mas como conciliar essas duas funções em período de pandemia da Covid-19? Esse é o tema do nosso programa de hoje. Olá, me chamo Luziene, mãe de duas princesas, uma de 12 anos e outra de 3 anos de idade, também sou casada. Vim aqui contar um pouquinho da minha experiência frente à pesquisa sobre maternidade e a conciliação com os estudos. Quero mencionar que diante as 3 graduações que possuo, Letras, Serviço Social e a última que foi Ciências Sociais, tive 2 gravidezes nesse processo. Da temática sobre maternidade e estudos, em setembro de 2021 apresentei a minha monografia Diálogos Maternos, as situações enfrentadas pelas mães no período pandêmico, sob a orientação da professora Lidmar Gaioso. Também quero mencionar as minhas aprovações, 2 aprovações em mestrados para Sociologia, um na Universidade Federal do Piauí e a outra que foi na Universidade Federal de Mato Grosso, em Cuiabá. Também entrei com esta proposta sobre maternidade e carreira acadêmica. O interesse por esta temática adveio primeiramente por eu estar neste lugar de referência materna e universitária e em segundo momento por ter, hora ou outra, a necessidade de levar minha filha, que na época, em 2019, estava com apenas 6 meses de idade. E a partir de então perceber olhares de frieza e indiferença, bem como também frases carregadas de estereótipos, como, por exemplo, queria estudar porque foi ter filho, pariu Mateus é que balance, lugar de criança é na creche. E além do mais, perceber que não era um fato apenas meu, isolado, mas que haviam outras mães que tinham esta necessidade diária de levar seus filhos à universidade. Para esta pesquisa, o público observado foram mães com filhos de 0 a 2 anos de idade. Entre os critérios estão mães que tinham a rotina de cuidar dos filhos ao passo que assistiam às aulas, mães que apresentaram esgotamento mental por terem que equilibrar maternidade, estudos e atividades domésticas, e ainda foi considerada a questão de estarem cursando regularmente a universidade sobre a modalidade remota. Olá, eu sou Everly, sou acadêmica do curso de História da UEMA de Caxias e assim como muitas outras mulheres que também fazem uma graduação, sou mãe e vim relatar as dificuldades que nós como mulheres e mães enfrentamos a partir do momento em que nós entramos na universidade. São problemas simples, pequenos, que aos olhos de muito passa despercebido, mas vão desde o simples momento de você conseguir se locomover de casa até chegar na universidade, conseguir um espaço para lavar seu bebê, para dar um banho, dar alimentação, um espaço para colocar um carrinho, como foi um dos grandes problemas que eu tive enquanto estava com meu bebê pequeno, recém-nascido. Seria necessário um olhar mais humano para nós, mulheres, mães, para que as instituições de ensino superior possam dar as mínimas condições necessárias para que nós possamos dar continuidade aos nossos estudos e, ao mesmo tempo, conciliar com a nossa função de mãe, com a nossa maternidade. É indispensável que as instituições de ensino, primordialmente as universidades, implantem políticas eficientes no combate às desigualdades de gênero, principalmente no que diz respeito ao universo materno. Ampliar e dar uma maior abertura do espaço físico às possíveis idas e vindas da criança e a mãe à universidade. Garantir também uma maior flexibilidade na licença maternidade, no repasse com as atividades escolares, um diálogo melhor entre professores, professoras e alunas. O UEMA Pesquisa fica por aqui. Acompanhe a gente pelas nossas redes sociais, UEMA Oficial. Até a próxima! Aí, a gente vai fazer um rápido intervalo, a gente volta já já, não sai daí.
Um lugar de ritmos únicos, tradições históricas e sabores inesquecíveis. Um lugar onde existe um paraíso em que o vento redesenha a paisagem a cada dia. Esse é o Maranhão. E é nesse estado de belezas paradisíacas que fica a Universidade Estadual do Maranhão. E é nela que vamos nos encontrar em 2022, seja de forma virtual, presencial ou híbrida. A UEMA e o Grupo Internacional de Pesquisa e Educação Digital GPEDU Unicino CNPq da Universidade do Vale do Rio dos Sinos vão realizar o terceiro Real Life para pensar e discutir os desafios para a educação online. Estamos muito felizes em receber vocês nesse evento, que já é um sucesso a cada ano. O mundo, mais uma vez, entrou em alerta. A chegada de novas variantes está aumentando os casos de Covid. O governo do estado está abrindo leitos e ambulatórios para atender a população. Evite aglomerações, use máscara, lave as mãos com frequência ou use álcool em gel. E tome a vacina. A vacina evita que a pessoa adoeça ou tenha formas graves da doença. Governo com o povo. O Maranhão num caminho novo. Olá pessoal, vocês estão gostando do Educação em Rede dessa semana? Você quer rever outros programas que já foram exibidos? Eles estão todos disponíveis na plataforma Gonçalves Dias ou no canal da UEMA no YouTube. E o conteúdo tem vários temas interessantes que ajudam você a refletir sobre diversos contextos da sociedade. Cidadania, uso excessivo da internet, bullying, racismo estrutural, educação à distância já foram alguns dos assuntos abordados aqui no Educação em Rede. E aí, que tal revisar esse conteúdo? Então fique ligado e acesse também as nossas redes sociais. Tudo começa pelo primeiro degrau. Os ambientes estão em constante transformação e poder acompanhar as mudanças faz parte do processo de evolução. Hoje, a sala de aula mudou e virou a nossa casa. Professores precisam se adaptar à nova realidade, mas não precisam passar por isso sozinhos. Quem quer chegar ao topo não pode apenas ficar esperando. É preciso subir degrau por degrau. Escada. A plataforma de cursos abertos da UEMA é um caminho rumo ao topo, mas principalmente rumo à transformação, aprimoramento profissional, crescimento pessoal. A plataforma aproxima as pessoas dos seus objetivos. Cursos livres online que desenvolvem a competência em diferentes áreas. Mais de 400 mil usuários em todo o território nacional e em outros 59 países. Escada. Experiência e eficiência compartilhando conhecimento e qualificação. Uma plataforma interativa e de fácil acesso, inovadora no uso das tecnologias e atualizada constantemente. A pandemia alterou a vida de milhões de pessoas. Professores e alunos dormiram em um mundo e acordaram em outro completamente diferente, com novas demandas e exigindo novas habilidades. Ficar parado no meio da escada não é uma opção. Buscar o aperfeiçoamento profissional é o caminho. Um caminho que não precisa ser trabalhado sozinho. CAPES e UEMA unidas em prol da educação. Uma parceria que vai ampliar as oportunidades de formação docente. É a expertise da UEMA em desenvolver alternativas inovadoras por meio da plataforma Escada, aliada ao compromisso da CAPES com a formação continuada de professores. Duas instituições por uma educação melhor e mais qualificada no Brasil. 300 mil vagas. 5 cursos especialmente idealizados para os professores, gratuitos e com certificação, com foco na nova realidade que é aprender, trabalhar e evoluir. Mesmo que não saibamos quando tudo isso vai passar, podemos pelo menos ter uma certeza, a de que um dia tudo isso vai passar. E até lá, a CAPES e a UEMA serão promotoras do conhecimento, do aprimoramento, do aperfeiçoamento profissional e, é claro,
da formação de professores. Enquanto houver esperança, sempre haverá um caminho, degrau por degrau, até o topo da escada. Apesar de todas as dificuldades e limitações, o sonho persiste. E a vitória está sempre no final do caminho. O melhor de uma educação inovadora é o que ela consegue fazer com a vida das pessoas. Dando mais esperança e motivos para continuar. Levando o conhecimento aos lugares mais distantes. E formando cidadãos capazes de construir uma história de vitórias com muita coragem e dedicação. O EMANET. Diminuindo distâncias e construindo história. Estamos de volta com Educação em Rede. A gente vai direto para a nossa agenda cultural com a Tâmara Cantanhede. É com você, Tâmara. Oi pessoal, eu sou Tâmara Cantanhede e essa é a nossa agenda. Um espaço de compartilhamento de informações da vida acadêmica, de cultura e oportunidades de cursos para aprimorar a sua vida profissional. Além de, claro, trazer outros temas que são importantes para a sociedade. E a primeira dica de hoje vai para quem é estudante da Universidade Estadual do Maranhão. O restaurante universitário está com o período de cadastramento e recadastramento do cartão de acesso aberto. O prazo vai até o dia 15 de abril. Lembrando que para fazer o cadastramento, os calouros e veteranos devem comparecer ao restaurante universitário no horário das 9 da manhã às 11h30 ou das 2 às 4h30 da tarde, com os seguintes documentos: comprovante de matrícula, comprovante de vacinação e carteira de identidade. Para quem já tem o cartão e vai fazer o recadastramento, esse processo será feito pela coordenação dos cursos, sem a necessidade de comparecimento do estudante ao restaurante universitário. Por falar em universidade, vamos lembrar que a Universidade Estadual do Maranhão está realizando uma campanha para alertar a população sobre a importância da vacinação para combater a pandemia do novo coronavírus. A campanha Vacine-se, uma atitude inteligente, foi lançada aqui na Educação em Rede, com entrevistas de especialistas falando sobre o assunto. Além do programa, nas redes sociais do EMANET, sempre temos respostas para algumas dúvidas sobre a vacinação e sobre o coronavírus. É sempre bom ficar ligado nessas informações e se vacinar. Essa é uma dica importante para toda a população. A vacinação é um passo importante para vencermos essa pandemia. Essas são as nossas dicas de hoje. Nós voltamos agora com o Lucas Vieira. Até mais! Tá aí, como a Tâmara lembrou, a UEMA tem realizado uma campanha super importante sobre vacinação. Eu mesmo já tomei as 3 doses. Espero que você também. É super importante a gente se proteger e proteger também as outras pessoas. Agora, mudando de assunto, vamos ver quem trouxe uma dica de livro super especial para a gente essa semana? Vamos lá! Queridos telespectadores da TV Educação de São Luís do Maranhão, aqui é o Pedro Bandeira e eu queria falar para você daquilo que tudo marcou a minha vida, os livros. Muitos livros, tantos, que se eu fosse enumerá-los aqui não haveria tempo. Eu escolhi apenas alguns que realmente me marcaram. Quero começar pelo melhor livro juvenil que jamais foi escrito, A Ilha do Tesouro, de Robert Louis Stevenson. Esse livro eu nem sei quantas vezes eu já li, mas olha que beleza. Ele começa assim, olha. Tendo o fidalgo, o Sr. Trelawney, o Dr. Livesey e o resto dos cavalheiros me pedido para escrever todas as particularidades sobre a Ilha do Tesouro, desde o início até o fim, sem esconder nada além da localização da ilha. Isso apenas porque ainda existem tesouros que não foram retirados. Tomo a pena no ano da graça de 1700
e volto ao tempo em que meu pai era dono da estalagem Almirante Benbow, e quando o velho marinheiro de pele morena, com o corte de sabre, veio se hospedar no quarto do nosso sótão. Que aventura! Agora, eu queria mostrar para vocês como se inicia 100 anos de solidão do grande Gabriel Garcia Marques. O melhor início para o romance não existe, senão este. Vejam só. Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Tudo está dito aqui, né? Quem é o protagonista, que no fim vai ser fuzilado e que mora num lugar, quando era criança, lugar que ele nem sabia o que era gelo. Então você já localiza o lugar, tudo primor, obra-prima demasiada. Agora, eu queria ler para vocês o maior romance de todos os tempos, na minha opinião. Dom Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes. Vejam só, que delicadeza. Em certo lugar da Mancha, o nome, amanhã eu direi, vivia não há grandes anos um fidalgo, desses velhos fidalgos de lança em armeiro, adarga antiga, pileca, a manjedora e galgo corredor. Bons 3/4 de rendimento gastava-os no comer, cozido, obrigado mais vezes a vaca do que a carneiro, com o infalível empadão dos sobejos à ceia, uma fritada de ovos com miúdos e toicinho aos sábados, lentilhas às sextas e o seu borracho extra uns domingos por outros. O resto ia-se no vestir. Saio de velarte e calça de veludilho com pantufos do mesmo pano nos dias santos. A cota, Saragossa, embora da mais fina. Puxa vida, esse livro comecei a ler achando que era um romance de cavalaria, de aventuras. E li o mais lindo romance de todos os tempos. Eu queria terminar pelo melhor romance, na minha opinião. Pelo aquele que eu acho que não é só o melhor romance escrito no Brasil. Eu acho que dificilmente alguém podia escrever um romance com tanto primor como Machado de Assis, ao fazer Dom Casmurro. Vou ler um trechinho para vocês. Parei na varanda, ia tonto, atordoado, as pernas bambas, o coração parecendo querer sair-me pela boca fora. Não me atrevia a descer a chácara e passar ao quintal vizinho. Comecei a andar de um lado para o outro, estacando para amparar-me, e andava outra vez e estacava. Vozes confusas repetiam o discurso do José Dias. Sempre juntos, em segredinhos, se eles pegam de namoro. Tijolos que pisei e repisei naquela tarde, colunas amareladas que me passastes à direita ou à esquerda, segundo eu ia ou vinha. Em vós me ficou a melhor parte da crise, a sensação de um gozo novo que me envolvia em mim mesmo e logo me dispersava e me trazia arrepios e me derramava não sei que bálsamo interior. Às vezes dava por mim, sorrindo, um ar de riso de satisfação que desmentia a abominação do meu pecado. E as vozes repetiam-se confusas, em segredinhos, sempre juntos, se eles pegam de namoro. Esses são os venenos que José Dias vai colocando na alma de Bentinho para estragar-lhe a coisa mais linda da vida dele, que era o amor de Capitu. É um livro que, olha, você não para de ler, porque a cada nova leitura é um novo livro, um novo desafio para a tua sensibilidade. Como até hoje é para mim a sensibilidade. Esse livro, todos os livros, o livro que você quiser,
o livro que você preferir. Todos eles são alimentos para a tua maturidade, para a tua sensibilidade. E fazem com que você se entenda melhor. E assim possa entender melhor o mundo e a vida. Aí, muito obrigado por essa dica super especial, viu? Ler faz bem sempre, né? O Educação em Rede de hoje tá ficando por aqui. Para você rever os conteúdos de hoje e de outras edições também do Educação em Rede, é só você apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo agora aí na sua tela, tá certo? É muito importante também para você aproveitar e seguir a educação nas redes sociais do EmaNet. Uma ótima semana para você, pessoal. Até a próxima. Uma parceira da TV Educação. Caminho para o Saber.